até, o Tite não sabia que o Atlético era assim? Ele não sabia que ia ter esse tipo de situação, o Atlético marcando e tal. Ele sabe, como treinador do Flamengo, o Tite tem material humano mais do que todos os times do futebol brasileiro, para mexer na equipe, para entender que eu posso fazer uma surpresa, eu posso tirar jogador, eu posso escalar o Flamengo de forma diferente. Ah, mas eu não vou iludir. Eu também concordo, não vou iludir, mas eu também não posso falar para o meu torcedor que em março, né, nós estamos em abril, né, desculpa, em abril, que o Flamengo vai escolher, vai ter uma prioridade. Léo Ortiz, né? Era um Flamengo muito engessado, muito pobre, e é um Flamengo, para mim, concordo que é o melhor elenco, mas eu acho que ele tem problemas crônicos do lado direito. Ele é capenga. Exatamente. Ontem o Cebolinha... Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada no F90 da ESPN Brasil. O pessoal analisando o Flamengo, falando da vitória de ontem contra o Atlético Goianiense. O desempenho do time não foi dos melhores, o resultado foi importante, 3 pontos. O Flamengo estreando com o pé direito, conquistando uma vitória fora de casa. Como o pessoal falando do Flamengo, do desempenho do time, né, do Tite também, que vira e mexe está dando aí umas declarações que não está agradando muita gente. Deixar os créditos à ESPN, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho. Se não é inscrito, se inscreva mais agora. Bora pro vídeo, galera. Na linha defensiva, na marcação baixa dele, extremamente agressivo. Teve um lance no primeiro tempo que nós ficamos trocando passes para finalizar, o cara bloqueava. O Cebolinha aí tocou no Arrasca, bloqueou. Tocou no Pedro, o cara bloqueou. A qualidade do trabalho do Jair nessa fase e essa pressão no nome da bola, ela nos dificultou muito também. Tá aí o Tite falando sobre agora campo bola, hein? Nós vamos falar de resultados do Campeonato Brasileiro, tirando a arbitragem, eu sei que às vezes é inevitável, mas vamos falar de desempenho tático e declarações. Como ontem o Tite defendendo o Jair Ventura, ele falou sobre o futebol do Flamengo, que na opinião dele faz parte de uma gestão, né, de energia. É um processo, né? É um processo, Bubu. Mas esse Flamengo tá devendo para você? Tá devendo nesse jogo, né? Ganhou, mas não convenceu? Ganhou, mas não convenceu. Mas é o seguinte, o Flamengo continua sendo, tecnicamente, o time mais forte. Então, teve gente reclamando, eu tava vendo aqui, do gramado. O gramado prejudicou o Flamengo. Como é que o Flamengo aceita jogar num gramado desse, né? Olha lá, saiu uma toceira ali, né? Voando ali e tal. Então você pode botar desculpa nisso. O elogio do Tite ao trabalho, à marcação, o trabalho que foi feito pelo Jair Ventura, como o Dragão conseguiu complicar as situações para o Flamengo. Só que o Flamengo continua sendo capaz de decidir jogos, independentemente de questão de arbitragem que a gente já tratou aqui, de forma individual. É um time coletivamente muito forte. Destaca que ele tomou gol, né? Porque a gente vem de um Campeonato Carioca que o Flamengo ganhou com sobras, né? Com a maior defesa da história do futebol carioca. E no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro toma um gol e sofre, né? A gente tá vendo aí o gol sofrido. Aí alguém pode falar, pô, mas tá vendo? É o parâmetro, o Campeonato Carioca... Não, ele enfrentou grandes times, times da Série A. Até outro gesto nobre do Tite, né? Entregou o prêmio, né, de melhor treinador para o técnico do Nova Iguaçu. Você gostou? Eu achei sensacional. O Tite tem feito algumas atitudes interessantes. E quando ele erra, ou mente, ou falha, ele depois pede desculpa, né? Então, nesse jogo... Tecnicamente, ele faz bem em elogiar o trabalho do adversário, que eu acho também é uma grandeza você reconhecer o trabalho bem feito do adversário e as dificuldades que ele teve, né, tentando explicar por que o Flamengo não rendeu. E também não fica muito nessa ideia de os 3 pontos são mais importantes. Tal. Ele fala muito do jogo, interessante. Aí o milimétrico, vale milimétrico. O Flamengo começa o campeonato com uma vitória fora de casa. Eu acho, muita gente está colocando o Atlético Goianiense. Eu vi aqui a cotação do ESPN-FC com a cara do Pedro Ivo lá, exemplificando a tabela imaginária da ESPN. Parece Pedro Ivo. Veja como é que vai ficar a classificação. Parece o Pedro Ivo lá, tipo assim, como se fosse... né? E o Pedro colocou o quê? Aí tava lá, Flamengo em primeiro. Flamengo em primeiro e o Atlético Goianiense na zona do rebaixamento. Eu acho que o time do Dragão deu mostras de que vai dar trabalho, não vai ser essa moleza toda. E aí depois no final do campeonato a gente vai pegar essa cara do Pedro Ivo e a classificação esperada do campeonato para ver se vai ser isso mesmo, o Flamengo campeão e o Dragão rebaixado. Pedro, você tá vendo a provocação dele? Você nem tava na cena, ele te colocou. Não, mas tá tudo bem. Eu fico feliz com o carinho do Bubu, já foi lá querer saber o que eu achava.
Olha lá, tela dividida, tela dividida. Eu não votei, quero dizer que nesse ano eu não votei, nos anos anteriores eu votei na... Mas você concordou com a do Pedro? Não, eu fiquei, mas peraí, o Dragão rebaixado? Peraí. Né? Ele salvou lá times de camisa, não sei o quê, não sei se foi uma coisa política ali, os votos dele. Botou o poderoso Mengão do Tite ali em primeiro lugar, ali e tal. Galo em segundo, Palmeiras em terceiro e tal. Aí vamos ver, né, se vai se confirmar. Eu falei e acertei, por exemplo, o Palmeiras ser campeão paulista, eu antes das férias acertou, eu falei bem antes, eu acertei pra variar, né? Tá a sua réplica agora, Pedro. Não tem coisa que é melhor deixar, o Bubu tá certo. Eu tive na terapia semana passada, ela comentou... E o que a terapia falou em relação ao Bubu? Não é sobre o Bubu, né? Sobre... É sobre só deixa. Tem coisa que é melhor deixar. Eu queria falar sobre o Tite. Pode tirar. A vida é melhor. Tira essa tela dividida, você fica incitando a briga. Não é pra ter O briga Pascoal aqui. disse que tem coisa que é melhor você perder do que achar. Eu concordo com o Pascoal. Eu queria falar sobre o Tite, né? Sobre dois pontos. Esse ponto que ele fala sobre... Depois eu posso falar sobre uma coisinha também? Claro. Sobre porque o Jair, o time do Jair e tal, mas a minha pergunta é, o Tite não sabia que o Atlético era assim? Ele não sabia que ia ter esse tipo de situação, o Atlético marcando e tal. Ele sabe, como treinador do Flamengo, que todos os times que irão jogar contra o Flamengo irão jogar fechados, que irão tirar os espaços dos seus principais jogadores. Aí cabe ao treinador, com a qualidade que tem e com a qualidade técnica dos seus jogadores, criar mecanismos para sair dessa marcação. O time do Atlético Goianiense jogou com 10 jogadores. E mesmo assim o time do Flamengo não conseguiu ganhar o jogo, vamos dizer assim, no tempo normal, se não tivesse aquele pênalti que nós estamos falando aqui, se é duvidoso ou não, sabe? Então, assim, eu não vejo como, valorizando o trabalho do Jair. Eu vejo mais assim, estou valorizando o trabalho do Jair para dizer aquilo que eu não fiz. Eu acho que é isso. E, inclusive, tomou um gol contra o Milionários também com 10. Né? E aí aquela questão de readequação ao futebol. Uma coisa é o Campeonato Carioca, que eu acho que o Flamengo foi muito bem, e agora começa o Campeonato Brasileiro junto com a Libertadores. Aí você começa a encontrar outras dificuldades, outras maneiras de jogar, jogadores que você não conhece, enfrentamentos que você não teve, e aí você precisa se adaptar. Só que tem que ser com velocidade. Né? Eu acho que o Tite tem material humano mais do que todos os times do futebol brasileiro, para mexer na equipe, para entender que eu posso fazer uma surpresa, eu posso tirar jogador, eu posso escalar o Flamengo de forma diferente, né, para justamente tirar o melhor dos seus jogadores. Isso é um ponto. E o outro ponto que eu ia falar é sobre a entrevista do Tite, quando ele fala assim, olha, eu vou ser sincero, não vou ser mentiroso, não vou enganar os torcedores, não dá para ganhar todas as competições. Eu ganhei perdi o Paulista, mas fui campeão do mundo. Parece que ele está preparando a cama, né, para alguma coisa que pode acontecer. Eu até entendo que ele fala, não pode. Isso é uma coisa. Outra coisa é o treinador do Flamengo, com o elenco do Flamengo que ele tem nas mãos, melhor do que todos os outros elencos do Brasil. Ele pediu... Quanto foi que o Flamengo pediu pelo Léo Ortiz? Muito. Pagou pelo Léo Ortiz. Ele tem um elenco... Fiz questão dele vir logo. Ele tem um elenco que ele pode jogar as competições. Ele pode mesclar, ele pode tirar um, colocar outro, ele pode tirar 4, pode tirar 5. E ele tem a condição de manter uma equipe forte. Né? Mas eu não vou ser... não vou iludir. Eu também concordo, não vou iludir, mas eu também não posso falar para o meu torcedor que em março, né, nós estamos em abril, né, desculpa, em abril, que o Flamengo vai escolher, vai ter uma prioridade. Ele é o Ortiz, né? 37 milhões de reais. Eu não posso dizer para o torcedor do Flamengo. O que eu posso falar como treinador do Flamengo é o seguinte, nós temos um bom elenco, a diretoria me deu toda a estrutura e um elenco possível para brigarmos em todas as frentes. Agora, o que vai acontecer daqui para frente, a gente não sabe, mas nós iremos brigar por todas as frentes. Nós vamos brigar pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores e tal. Vamos ver o que vai acontecer, mas o Flamengo tem condições de brigar. Essa é a mensagem que o torcedor do Flamengo quer. Você lembra do Abel falando? O Abel fala muitas vezes, assim, internamente ele pode até trabalhar com a questão da prioridade. Porque eles vão decidir, o time, vamos decidir aqui, vamos ficar aqui. Mas o Abel jamais veio falar assim, olha, a prioridade não vamos ganhar sempre, pelo menos que eu lembre, pode ser que eu esteja errado. Mas o Abel sempre falou, o Palmeiras vai brigar por tudo, vamos ver o que vai dar. Né? Como treinador do Flamengo, com a importância que ele tem não pode Tite, falar isso, Zé? Eu acho que não pode falar isso. Eu acho melhor que se preservar. Eu acho que ele tem que falar... cada um tem o dia a dia, tem a sua maneira de pensar. Sim. Nós estamos aqui para dar opiniões. Na minha opinião, por exemplo, eu não sei, falar para um torcedor do Flamengo, e aí, torcedor, você vai ter prioridade agora ou você quer ganhar tudo?
O que o torcedor vai falar? Porque, de novo, o Flamengo tem um elenco que ele tem 2 jogadores no mínimo, talvez agora na lateral direita, porque tiveram um erro de cálculo aí, né? Então você tem só o Varela. Como lateral, Varela machucou e depois teve problemas. Aí o Wesley, né? O Wesley não erro de cálculo é a estrada que o Bubu pega lá, erra meia hora. Erro de planejamento. Erro de planejamento. Você só quer gastar com um jogador que enche o aeroporto. Entendeu? Então assim, eu acho isso. Acho que o Tite tem condições de brigar. Ganhar é uma outra coisa, mas você tem condições de brigar pelos títulos. Mas uma declaração eu acho que cabe um adendo. Eu entendo o que quiser falar. Semana passada até comentei sobre o time da declaração. O Tite não chegou na coletiva para falar sobre isso. Ele vem sendo provocado nas entrevistas, questionado dele semana passada, por conta daquela escalação ainda lá em Bogotá, jogo contra o Milionários. E aí tem um componente que ele precisa ser dito. É também uma defesa do próprio Tite por uma ordem imposta pela diretoria. Exatamente. A ordem da diretoria foi tudo por uma taça para a gente sair bem na foto na taça. Tudo por uma taça. E tinha a taça do Carioca. Então, a diretoria impõe aquela escalação contra o Milionários, porque tinha que ter o time completo, o Maracanã, o Nova Iguaçu no jogo da volta do placar seguido, o vice de não sei o quê, o vice de não sei o que lá, o vice de não sei o que lá, o vice de não sei o quê, o vice do Twitter, o vice do fake do Twitter, tudo. Tinha que estar todo mundo na foto. Então, o Tite se defende de uma decisão que não foi dele. A partir daí, ele fala, o papo tá na mesa, ele poderia virar e falar, mas o Flamengo tem elenco para brigar por tudo. Aquela frase genérica que todo mundo fala. E tem, o Flamengo tem elenco para brigar por tudo. Mas eu acho que o Flamengo tem problemas nesse elenco. Ele pode estar em algum momento, ele pode... É absurdo pensar o Flamengo em quartas de final de Copa do Brasil, quartas de Libertadores e brigando por título no Brasileiro. Não é absurdo. Não. Ele está só preparando uma cama por algo que vai ser imposto a ele, talvez de fora para dentro, em muitos momentos. Absurdo não, acho que está no planejamento. Isso é um debate técnico. A pauta do Donan, ela é técnica sobre aproveitamento de elenco, onde pode chegar. Mas a resposta do Tite também, ele está no meio de um jogo político, de gente que está cobrando ele de levantar a taça e ele está se defendendo. Eu entendo a fala dele. Só uma coisinha sobre o jogo em si, que aí eu acho que precisa botar uma lupa. É o 4º jogo do Flamengo que o Flamengo não vai bem. O jogo de Bogotá, a volta contra o Nova Iguaçu, o jogo contra o Palestino. Até contra o Palestino no primeiro tempo criou, mas não foi bem. Não achei o Flamengo bem, porque o Flamengo tem qualidade para transformar em gol e não ceder para o time ruim do Palestino como cedeu. E ontem, de novo, o que eu vejo de comum em muitos desses jogos. O Flamengo, desde o ano passado, e esse ano principalmente, ele vai bem quando o Pulgar vai bem. A defesa vai bem quando ela está bem protegida. O time vai bem quando esse meio com o Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz está bem. Já é mais uma partida irregular do Pulgar. O Flamengo ontem deixa muito pouco a bola, o Atlético Goianiense tem muito menos a bola, o adversário tem menos a bola, e cria muito mais, acha muito mais espaço, que é a diferença da história do Campeonato Carioca. O Rossi está trabalhando muito mais. A tal defesa bem protegida do início, um pouco início da temporada, né, que é uma história pequena, ela está mais exposta. O Pulgar, que é um pilar por ali, não vem bem e ontem não vai bem de novo. Então, acho que esse alerta precisa ficar para o Tite. Ô, Pedro. O Flamengo ontem teve muito, a frase clichê, teve muito mais sorte do que juízo. E esse o Flamengo ontem não fez para vencer. Esse é o ponto. E eu acho que o torcedor flamenguista, Dona, porque quando ele isso olha... Isso precisa ser pauta do Tite. E a gente está falando aqui sobre preparar, o Zé levanta muito bem essa questão do discurso, você sobre o desempenho. O que o torcedor do Flamengo hoje vê é um time que tem o De La Cruz jogando muito, golaço, preenchendo o campo todo. Mas se você tirar o De La Cruz, você acha que o Flamengo rende da mesma maneira? E mais, a cobrança não é a altura do que é o elenco do Flamengo? Por isso que está todo mundo querendo. Porque o Flamengo está desligando em algumas partidas que não condiz com o elenco. Eu acho que a cobrança é a altura do elenco do Flamengo e do técnico que o Flamengo tem. Quando você contrata o Tite, você fica mais próximo de grandes taças. Já ganhou 2, né? Taça Guanabara e o Campeonato Carioca. E além desse ponto que o Pedro falou, e de fato, desde a última temporada, o Flamengo tem uma certa dependência do bom futebol do Pulgar. Eu acho que ele caiu um pouquinho de produção nessa temporada. Você tem, em compensação, o De La Cruz muito bem. Faz um golaço de falta, lá Zico, coroando o momento dele. Ontem foi um golaço de fato. Mas o Flamengo, ele foi ontem muito dependente, apesar de ter tido quase 70% de posse de bola parada. O pênalti e um gol de falta. Era um Flamengo muito engessado, muito pobre, e é um Flamengo, para mim, concordo que é o melhor elenco, mas eu acho que ele tem problemas crônicos do lado direito. Ele é capenga. Exatamente. Ontem o Cebolinha estava muito bem marcado, não tinha um espaço que ele costuma ter para tentar
O Flamengo com muita posse de bola, tinha sempre 1, 2, 3, conseguindo tirar ali o espaço de um cara que é muito habilidoso. E um fator muito importante. Muito importante. Diga. Ontem ele não tinha o Varela. O Tite optou por colocar o Ayrton Lucas como lateral direito e o Vinha pela esquerda. Eu acho, por exemplo, que seria uma ideia colocar o Fabrício Bruno na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga e o Ayrton Lucas na esquerda. Porque aí o Ayrton Lucas, ele teria um tipo de mecanismo, por exemplo, o Cebolinha puxar para dentro, aí você tem um cara para atacar o corredor com o Ayrton Lucas, que é um cara mais agressivo que o Vinha por característica. E você acabou desestruturando, de certa forma, o lado direito e o lado esquerdo. Porque o Ayrton Lucas tem muita dificuldade defensivamente, e aí foi muito inteligente o Jair Ventura, porque o gol sai como? O gol sai num cruzamento da segunda trave para explorar o jogo aéreo nas costas do Ayrton Lucas. Foi muito mal na marcação do Ayrton Lucas, porque ele está olhando para a bola. Esqueceu o jogador. Ele está olhando para a bola. Esqueceu que o cara está vindo aqui. O cara veio por trás, cabeçada, gol. Então, ali foi o Jair Ventura e o time do Atlético Goianiense conseguindo detectar uma fragilidade do Flamengo. E aí, de certa forma, o Flamengo foi mal defensivamente, cedeu espaço. Acho até que o Atlético foi melhor no jogo. Se você for analisar a proposta dentro de campo, o Atlético foi o time mais equilibrado em campo. Então, defensivamente foi mal e ofensivamente um time muito pobre. Porque você tinha um Cebolinha bem marcado pelo lado esquerdo, o Ayrton Lucas estava do lado direito. E eu acho que o Luiz Araújo, ele é um jogador importante, jogador útil para o elenco, mas o Flamengo acho que precisa de alguém superior para esse lado direito. Até foi um pedido do Tite, o Luiz Henrique, que hoje está no Botafogo, nem está bem no Botafogo. Mas o Luiz Araújo eu ainda vejo que é um jogador importante pela característica, velocidade, capacidade que ele tem de se entregar sem a bola, de tentar acelerar o jogo, a potência que ele tem, mas... Não achei ele mal ontem, só que você, quando precisa que essa bola caia para o lado de cá, você não tem também a passagem do Varela. E talvez você... Mas acho que ele resolve pouco. A bola... Sim, é isso. Ele não vai ser o cara para te resolver quando o campo todo estiver travado. Mas não achei ele mal ontem. Bom, Bubu, você sabe que... Dá para mandar um abraço aqui em importante. Claro, mas abraços são maravilhosos, diga. Paulo Soares, nosso amigão. Um gol e um golaço, né? Sim. Duelos vencidos, isso tudo contra o Atlético Goianiense. Duelos vencidos 6, foi o primeiro. Em desarmes, ele também foi o primeiro, foram 13 posses recuperadas. O segundo marcou o primeiro gol dele, como a gente falou, um golaço de falta. Primeiro gol dele com a camisa rubro-negra. O que foi, Mariana, que você tá sem risadinha? Primeiro, eu só vou liberar o Cícero também, agradecê-lo pela participação aqui no Sport Center. Vamos lá. Ai, como que eu vou falar isso? Porque, assim, o Flamengo não perdeu nada. Eu não estou entendendo por que o Tite está com esse discurso agora na coletiva. Ali foi perguntado. Não, mas eu estou dizendo assim, por que tá... Porque ele começou esse papo de que não vai ganhar tudo antes e depois ele segue sendo questionado sobre isso. O meu ponto é, eu fui campeão do mundo perdendo o Campeonato Brasileiro. Espera esse discurso para quando o Flamengo perder alguma coisa. Fui eliminado da Copa do Brasil. Gente, eu fui campeão do mundo perdendo... Eu não sei por que está esse discurso prévio, que parece que é para poder amaciar o torcedor, caso venha a existir alguma... Só que espera as coisas acontecerem para você poder justificar. Eu acho que está criando um clima de tipo assim, olha, tá um discurso meio que de que alguma coisa já foi perdida. Não, está no início do campeonato, nem começou a Copa do Brasil, estamos na segunda rodada da Libertadores, o Flamengo acabou de ser campeão, não tem nenhuma crise em cima do Flamengo de que foi eliminado de alguma coisa. Por que já está uma defesa do Tite caso perca um título? Calma, eu entendo que ele está tentando... organizar a casa, mostrar que vai ser uma temporada, mas eles guardam para si algumas coisas. Olha, talvez a gente não vai dar para ganhar tudo. Eu sei que não vai dar. Vamos tentar fazer o máximo, mas levar isso para a coletiva... Por que a gente está falando sobre o Flamengo perder alguma coisa, gente? Vou primeiro ouvir o Marra e o Donk, e aí depois eu te irrito. Tá. Mas depois eu te irrito, tá? Então até você dê minha vez, que eu primeiro já tô ansioso para isso. Você é do meu time, me poupe. Vai. Por favor, Marra. Não, o Tite tem um jeito dele, e, assim, ali, para mim a questão foi toda antes, foi no jogo da semana passada, quando ele espontaneamente fala das agruras do calendário, de que não vai dar, tal, que vou sentar com a direção. Para mim, já falei isso aqui no programa, ali era uma manifestação pública de algo privado, que ele deveria procurar a direção, tal. Ele estava ali preparando o torcedor, preparando a imprensa para uma situação. No final, ele pode ser aclamado. Nossa, e não é que o Tite falou das dificuldades e ganhou tudo. É possível ganhar tudo. Mas eu acho que era desnecessário expor uma situação que é perfeitamente lógica e natural. E quando ele expõe, ele acaba nos fazendo lembrar do Renato, que expôs, e do Dorival também, que expôs. Expôs e depois saiu.
expôs e depois saiu. Os dois saíram 2 vezes. Mesmo o Renato perdendo a Libertadores e o Dorival ganhando a Libertadores. Acabou não ficando. Me parece que talvez, assim, desnecessário. Me preocupa que o Flamengo só sofreu 2 gols, né? Sim. O do Milionários e ontem, né, contra o Atlético Goianiense, e que ainda assim as coisas não estão... Mas... E nos 2 casos o Flamengo com um jogador a mais. Isso é até curioso, né? É verdade. Tomar gol, né? É. Porque o Tite, ele é muito bom com o sistema defensivo. Seleção brasileira que classifica com muita folga para 2 Copas do Mundo, não tomava gol de ninguém. Mesmo jogando contra a Argentina, Uruguai e tal. O trabalho ainda não está do jeito que... Isso é previsível e é normal. Exato. Do jeito que era para o Tite gostar e aprovar. Eu entendo o ponto do Tite, mas também me incomoda essa cautela excessiva dele no discurso. Enfatizar algo que não precisa ser enfatizado. Ele pode simplesmente falar, olha, vamos brigar por todas as competições, o elenco compete, mas não é garantia nenhuma que vai vencer. É difícil, vai ser, em algum momento a gente vai ter que equilibrar as forças e até quando ele faz exemplos de outras temporadas, cada temporada é diferente. Talvez ele nunca teve um elenco tão encorpado como o atual. Então, assim... E tão caro. Então, você tem argumentos para... Naquela ocasião, você não conseguiu ganhar o Paulista e a Libertadores, mas talvez agora você tenha condições de ganhar o Carioca e a Libertadores, o Brasileiro também. Então, para mim, não cabe muito a comparação, porque os adversários são outros, a profundidade do seu elenco é outra... assim, por mais que seja fato, é complicado demais, mesmo para um elenco como o Flamengo, conseguir ganhar todas as competições, ainda mais quando você está competindo com o Palmeiras hegemônico do jeito que é, um Atlético com boas perspectivas, o Fluminense, atual campeão da Libertadores, mas eu acho exagerada também num momento em que o Flamengo, no máximo que aconteceu, não jogou bem em 2 jogos, que ele teve uma vantagem numérica. Em um deles ele ganhou, no outro empatou fora de casa num duelo de Libertadores, que ele é favorito ainda a passar em primeiro. Então também achei exagerada essa cautela do Tite. Porque, para mim, por exemplo, eu estava pensando na Pia, quando eu era treinadora da seleção brasileira, que eu coloco ali no auge. Ela chegar e falar que o Brasil não tem talvez a condição para ganhar uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada, você entende que o Brasil não está na condição de ser a grande referência. Acho que é diferente, vou botar o pezinho no chão, galera, tô chegando e tal. Aí eu acho que a situação é diferente, não que o Tite tem que chegar e falar que o Flamengo vai ganhar tudo, porque não é isso. E todo mundo sabe que é muito difícil. Eu só tô, não é preocupada, mas esse discurso tão cedo, ele atrai, às vezes, críticas que o Tite nem precisava estar recebendo nesse momento. Não né? E aí eu vou te irritar 2 vezes, porque assim, de fato, eu concordo com vocês, não é o que o torcedor quer ouvir, né? O torcedor do Flamengo, pelo contrário, o que ele quer ouvir? Esquece, vamos ganhar tudo, tal, é o que ele quer ouvir. E ele ouviu isso nos últimos anos, e quantas vezes a gente falou que essa soberba e esse oba-oba prejudicou o Flamengo? Por isso que eu também não vou discordar do Tite quando ele tenta colocar os pés no chão aí de todo mundo. Eu entendo que ele tem sim ele tem a obrigação com esse time do Flamengo de disputar bem as 3 competições. Se ele vai ganhar ou não, aí é do jogo. Até porque ele pode perder eventualmente uma competição para um time que tem um elenco do mesmo nível ou que investiu quase tanto quanto o time dele. E é do jogo ali, né? Ter o investimento mais alto não é garantia de título. Mas ele tem equipes muito boas que podem conquistar os títulos. Mas assim, a gente cansou de ver o oba-oba do rubro-negro derrubar o próprio time. Então, eu sei que o rubro-negro gosta disso, que o torcedor carioca, não só do Flamengo, acho que é da cultura do carioca ser mais assim otimista do que a gente é em outras regiões do país. Mas isso muitas vezes prejudicou o Flamengo. Então, eu não vou ser contrário ao Tite quando ele coloca os pés no chão. Assim. É que eu acho que tem um meio termo entre o oba-oba e a cautela excessiva. Para mim, existe um meio termo que se chama não precisar falar nada disso. Eu acho que não pode precisa ser o seguinte, nem falar que vai ganhar no começo tudo, ele falou, eu garanto pra vocês que a gente vai trabalhar de noite pra ganhar um jogo atrás do outro. Pronto. Terminava aí. Pra mim, o ponto existe sempre a opção de não falar. E eu acho que às vezes tá... Entendeu? Por que a gente tá discutindo isso hoje, gente? Sabe? Se o Flamengo vai perder um campeonato... Ninguém discute nada disso. Sabe? Não, pros outros clubes, se o Tite acumulasse 1x0, 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 como ele acumulou no Corinthians e foi campeão, o corintiano tá sorrindo de orelha a orelha. O corintiano sente até falta disso. Agora, no Flamengo, isso não vai bastar, né? A exigência parece que é outra. E só rapidamente, sobre ontem ainda, quando eu questiono o desempenho, eu também não sou cego. O gramado não dava. Desempenhar muito bola melhor. Pipocando. Não, e aí uma outra irritada que eu vou te dar é a seguinte. Ele fala de arrindo. Eu acho que eu concordo com o Seneme nessa daí do Flamengo, viu, Mari?
Aí, galera, pessoal, falando do Flamengo, Zé Elias, o pessoal do F90 analisando, falando da estreia ontem no Campeonato Brasileiro, vitória 2-1 contra o Atlético Goianiense, vitória importante, o resultado do desempenho do time um pouco contestado, principalmente pelo torcedor flamenguista, muitos não concordando com o discurso do Tite, né, falando ali sobre priorizar competições, concordo com as palavras do Zé Elias, mesmo que o Flamengo não ganhe todos os títulos, mas o Tite tem que adotar um discurso diferente, né? Esse negócio de que, acredito também, né, que ele está preparando já um terreno aí, em caso de uma eventual, de o Flamengo não ganhar um título, eu não sei, né? Eu concordo com as palavras do Zé Elias, ele foi muito bem aí nas suas palavras, gosto bastante, né, dos comentários do Zé Elias. O Flamengo está devendo sim futebol, tem que jogar melhor. Ontem, jogando com um homem a mais, tinha o direito, né, de vencer sem sustos, mas acabou que o Atlético Goianiense, mesmo com um homem a menos, foi para cima, criou chances ali, que teve oportunidades até de virar o jogo contra o Flamengo, tanto é que desperdiçou a cobrança de pênalti e o Flamengo teve que suar a camisa para virar a partida contra o Atlético Goianiense lá no Serra Dourada. Muita gente falando da questão do gramado, a gramada em péssimas condições, mas acredito que isso aí não é desculpa, né? O Flamengo tem a obrigação de jogar um bom futebol, só tem jogadores de muita qualidade, tá certo que esse tipo de gramado dificulta bastante o jogo do Flamengo, até ali para a questão, né, de dominar a bola não rola direito no gramado em péssimas condições, mas o Tite e o Flamengo, né, estão devendo. O time tem que apresentar um melhor futebol, um melhor desempenho. Começou até bem no Campeonato Carioca, mas ontem ganhando ali na Bacia das Almas, no último lance praticamente, com um gol do Pedro. E o torcedor, né, fica aí cobrando, né, principalmente o Tite, que começou até bem essa temporada, mas o Flamengo oscilou bastante. Está oscilando bastante nessas últimas rodadas. Deixa a sua opinião nos comentários. Torcedor do Flamengo, obrigado a você que assistiu até o final. Se não é inscrito, se inscreva. Valeu e até a próxima, galera.